do terceiro ano. Ninguém lê foto de quadro, né? Então vamos começando agora, né? A aula está sendo gravada e a gente vai falar aí sobre o nosso tema, que é estrutura de dados e algoritmos, a nossa primeira aula de conteúdo, né? Fora a apresentação que nós tivemos, certo? Bem, o nosso campo de conhecimento, gente, é a ciência da computação, né? Então, eu não sei se alguém já fez a introdução para vocês de quão louco é a gente se encontrar na nossa área, né? Então, vocês fazem um curso de análise de desenvolvimento de sistemas, certo? Vocês sabem que é um curso de tecnologia, correto? Um curso tecnológico. Mas vocês se perguntaram qual é a diferença entre esse curso e outros cursos possíveis? Vocês estudaram isso? Vocês escolheram análise de sistemas por algum motivo aleatório? O que é que vocês sabem sobre os cursos da área de computação? Eu dei uma estudada antes de fazer, professor. Eu já tenho uma outra formação e aí eu queria um curso que fosse mais breve e também pelo foco, né? Que ciência da computação eu vi que é um curso muito mais dedicado à parte teórica e muitas vezes é dedicado para uma parte mais acadêmica do curso de análise de desenvolvimento de sistemas, que é mais prático. Então, a minha decisão foi muito por tempo e por praticidade, né? Por direcionamento para o mercado de trabalho. É uma decisão, de certa forma, bem situada, né? Mas, assim, vamos... Só para a gente até nivelar esse conhecimento, né? Porque acho que isso é importante. Nós temos aí 4 a 5 cursos que eu diria de bacharelado e licenciatura e os cursos tecnológicos, né? Antigamente, tipo assim, quando eu era estudante, a gente tinha uma quantidade imensa de denominações de cursos, né? Isso acontecia, por exemplo, também com quem fazia administração. Quem fazia administração tinha administração com recursos humanos, administração hospitalar, administração hoteleira, tinha administração geral, tinham várias administrações, depois isso foi normatizado para um curso só de administração. Na área de computação, isso ficou um pouquinho mais elaborado, né? Então, a gente tem um curso de ciência da computação. O curso de ciência da computação ele é um curso com uma carga teórica maior, com a carga matemática maior também. Então, por exemplo, eu fiz ciência da computação na UFBA, que era no Instituto de Matemática. Hoje, quer dizer, somente esse ano que os cursos de computação estão indo para um instituto novo, que é o Instituto de Computação. Mas computação na UFBA é o curso de graduação mais antigo do país, é de 68, e ele era um departamento dentro do Instituto de Matemática, como nas universidades que têm os institutos por área de conhecimento, muitos ainda são institutos de matemática e estatística. Então, é um curso que tem uma carga teórica grande, tem uma carga matemática grande. A base dele, assim, entre hardware e software, muito mais focado em software, né? E é um curso tipicamente de 4 anos e meio, 4 anos e meio. É um curso nesse formato. Aí nós temos aí cursos que são um pouco fronteira. Então, nós temos um curso de sistemas de informação, que ele sai desse núcleo básico da ciência da computação, né? E aí ele junta a ciência da computação com aspectos de gestão. Então, é um curso focado para desenvolvimento de sistemas, para gerenciamento de sistemas, não numa perspectiva de visão de organização. Então, tem muito mais conteúdo de administração do curso de ciência da computação propriamente dito teria, normalmente. E nós temos um curso de engenharia da computação,
que ele faz fronteira com a engenharia elétrica. E ele é um curso de engenharia com seus 5 anos, 5 anos e meio, ou 6 anos, se for um curso noturno. E ele é muito mais focado, muito mais carregado, muito mais embasado em aspectos de hardware. Né? Mas são os 3 cursos de bacharelado básicos que nós temos no país. Tem uma tendência de alguns anos para cá de cursos chamados de engenharia de software, que seriam cursos focados no desenvolvimento de software, mas muito mais com aspectos da computação do que com aspectos de gestão que o curso de sistema de informação tem, né? Então, eles são cursos com esse formato, desenvolvimento e processo de desenvolvimento de software em si, né? Mas isso é uma tendência mais recente, assim, 4, 5, 6 anos atrás para cá. Há uma discussão sobre cursos de ciência de dados. Ciência de dados são todos aqueles cursos que poderiam fazer uma predição, uma análise de dados, analisar grandes volumes de dados utilizando ferramentas computacionais. E aí seria uma fronteira entre a ciência da computação e a estatística, por assim dizer, né? Mas isso aí são cursos de grande duração, de longa duração. E aí nós temos os cursos tecnológicos. E qual é a perspectiva dos cursos tecnológicos? Os cursos tecnológicos são cursos de menor duração, são cursos mais aplicados. Então, eu gosto de uma analogia que é basicamente a seguinte: quando a gente fala de um curso de bacharelado, a gente está falando de uma piscina ampla, certo? Em que você tem uma ampla quantidade de conhecimentos e você tem uma formação mais generalista. Quando eu falo de um curso tecnológico, essa piscina vai ser uma piscina bem mais funda, mas ela vai ser muito menor. Então, você vai aprofundar-se muito mais em determinados focos da sua área de formação. Certo? Para não dizer que eu não falei de flores, nós temos também os cursos de licenciatura em computação. O que é um curso de licenciatura em computação? É um curso que é a fronteira entre a ciência da computação e a educação. Então, forma professores em computação, ensinar computação nas escolas de ensino médio, escola de ensino técnico e médio geral, ensino básico, no fundamental também, mas também profissionais que possam, por exemplo, gerar objetos de aprendizagem. Então, se você quiser, por exemplo, a gente usa vocês estão vendo vários objetos de aprendizagem hoje em dia, né? A gente tem ambientes aqui como Teams, como Moodle, como Conference Web, e aí você pode ter um profissional que vá desenvolver para essas plataformas. Ele vai ter que ter uma visão também de educação, né? Não só a visão técnica, e aí um curso de licenciatura em computação te daria isso, certo? Bem, vocês não escolheram o curso de licenciatura, vocês não escolheram o curso de bacharelado. Vocês escolheram o curso tecnológico. E aí algumas coisas importantes a saber sobre o curso tecnológico. Nós temos alguns cursos tecnológicos. Então, nós temos um catálogo de cursos tecnológicos. Se vocês colocarem na internet catálogo de cursos superiores de tecnologia, tem um catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia. E esse catálogo ele vai ter várias coisas. Só para a gente ter uma ideia, eu vou plotar isso aqui. Esse prólogo, ele parece que não tem a ver, mas eu acho que ele é importante para situar a gente, né? Porque eu não sei quanto a vocês, mas tudo para mim fica com muito mais sentido quando eu conheço o porquê das coisas, né? Então, o catálogo, nós temos vários cursos. E aí, nós temos aqui um eixo chamado Informação e Comunicação. Olha os cursos que nós temos: agrocomputação, análise de sistemas, banco de dados, defesa cibernética, gestão da tecnologia da informação, gestão de telecomunicações, jogos digitais, rede de computadores, rede de telecomunicações, segurança da informação,
sistemas de telecomunicação, sistemas embarcados, sistemas para internet e telemática. Eu, particularmente, se vocês forem ver quais são os cursos, a maioria dos cursos de tecnologia implantados no país, eles são ou cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, ou cursos de redes de computadores. Né? Então, aí nós temos o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas. É um curso, o carga horária mínima é de 2.000 horas, nosso curso é um pouco mais do que isso, do que essa carga horária mínima. Tem um perfil profissional. E aí vocês podem se perguntar por que nós optamos por um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Nós optamos por fazer um curso que fosse focado numa formação mais ágil, mais ligada ao mercado, menos teórica, mas tem teoria. Isso não quer dizer... o que eu falei, a piscina ela é estreita, mas ela é funda. Então, onde a gente gente foca com profundidade. Certo? E nós podemos fazer, a priori, um curso de análise e desenvolvimento de sistemas ou um curso de rede de computadores. Por que nós fizemos análise e desenvolvimento de sistemas? Porque nós temos uma demanda brutal, isso desde a época que nós implantamos esse curso, já era sinalizado pelas empresas de desenvolvimento de software, pela necessidade de profissionais para desenvolvimento de sistemas. E de profissionais altamente qualificados. Isso aí a gente não fala de mão de obra técnica. Técnico de nível médio, fala de mão de obra técnico de nível superior, que é o tecnólogo. Ele tem um grau de maturidade, de profundidade, de formação maior e mais adequado para essa função, certo? Poderíamos fazer um curso de ciência da computação? Poderíamos, mas optamos por fazer algo mais focado nesse eixo, nessa necessidade aí que traz muito da necessidade do país, da necessidade do Brasil, enquanto nação, do mundo também que nós estamos inseridos, de formação profissional. O curso de ciência da computação, Iago, que você fala que todo mundo reclama com ciência da computação. Eu fiz ciência da computação na UFBA, né? Eu me adaptei bem com o curso, eu era muito bom nas matérias, por exemplo, teoria da computação, que muitos não curtem teoria da computação, mas eu tinha já a noção que isso não era o meu perfil não era o usual, assim, não é o que se espera da maioria dos estudantes profissionais. Nós vamos, quando a gente fala em desenvolver coisas como compiladores, sistemas gerenciadores de banco de dados, alguns sistemas mais complexos que precisam de conhecimentos avançados, em geral, a formação do cientista da computação ela é mais ampla e ela permite alcançar isso. Mas a nossa formação ela alcança uma grande gama de sistemas, de necessidades de sistemas, e que a gente entende que ela é adequada para o que nós nos propomos. A gente vai dizer, o curso é mais limitado que ciência da computação, não é um curso mais limitado, tudo é uma questão de foco. E, obviamente, que vocês podem ampliar e a formação, né? Pensem o seguinte, vocês, depois que se formarem, vocês nunca mais pararão de estudar, porque é uma área que vai exigir de vocês qualificação constante. Qual é a melhor estratégia de formação? É você procurar se especializar, procurar estudar, procurar saber bem de um nicho, de uma sub-área, de um conjunto de tecnologias que você domine. Saiba o básico para poder transitar na área, mas seja fluente em coisas que poucas pessoas são. Isso vai te dar um diferencial na área. Certo?
Vocês têm alguma questão, alguma dúvida sobre essas questões, gente? Ô, Alan, que eu tenho uma pergunta. Assim, não existe, eu posso estar falando uma besteira, mas não existe muita ramificação, né? Por exemplo, Sim, já foi. naquele link que você mostrou antes, aí tem lá, banco de dados. Aí, será que precisa fazer um curso de 3 anos de banco de dados para entender de banco? Aí, por exemplo, já tem alguns locais que oferecem curso de cientista de dados. Só que, pode me corrigir, aí falam assim, cientista de dados, que é uma parte matemática, uma parte cientista da computação e uma parte observadores de tendência. Mas se você tem uma formação na área de computação, você pode se tornar um cientista de dados, aí precisa de um curso de ciência de dados, entendeu o que eu estou falando? Olha, eu tenho uma visão assim, muito particular. Como formação geral, se você quer ter uma formação geral, que você seja um canivete suíço, faça um curso de ciência da computação. Aí você pode atuar em qualquer área dessas, né? Inclusive nas áreas de hardware também você consegue atuar. Um bom cientista da computação ele atuaria também nessas áreas que sistema de informação, engenharia de computação, engenharia de software, mesmo a licenciatura da computação se propõe com algum complemento de formação. Como curso tecnólogo, eu acredito fortemente somente em 2 grandes cursos, que é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas e o curso de rede de computadores. Porque, em geral, o que a gente vê na nossa formação profissional é que existem 2 grandes áreas profissionais. Você vai para a área de suporte, que é a área que rede de computadores se ocupa, você vai para a área de sistemas, que é a área que análise e desenvolvimento de sistemas se ocupa. Então, por exemplo, se você tiver um curso de ADS, você poderá atuar, por exemplo, em banco de dados, quando a gente fala em desenvolvimento de banco de dados, porque isso está no escopo, está na área de atuação do curso. E o que a gente dá, por exemplo, em banco de dados é mais ou menos a mesma coisa que eu estudei em banco de dados quando eu fiz um curso mais geral de ciência da computação. Certo? Silvani disse que percorreu 3 áreas da tecnologia. Quer compartilhar isso conosco? Sim, professor, é bom. Consegue me ouvir agora? Consigo, sim. Pronto. Eu vivi uma experiência de 20 anos trabalhando como consultor de vendas da Intel e fiz rede de computador nessa época. Depois eu fiz, já uns 10 anos atrás, gestão de tecnologia da informação. Depois eu fui para a área da educação, que foi uma especialização em tecnologia educacional e mídias digitais. E agora estou vindo para a ADS. Está vindo agora para desenvolvimento, né? Para a ADS. Bem, então, assim, quando eu entrei no curso de ciência da computação, eu vivenciei esse momento que estava tendo esses agrupamentos, que a gente tinha muito mais designações, tinha mais de 20 designações de cursos. Dos cursos de bacharelado, fora os cursos de tecnólogo, o catálogo já foi feito também para limitar as opções dos cursos de tecnólogo, tentar focar mais, né? Assim, tentar direcionar mais essas formações. A área nossa não é uma área regulamentada. Então, vocês sabem disso. Na maioria do mundo não é regulamentada. Então, acho que Portugal porque Portugal é engenharia informática. Aí, se bem que ainda assim há uma atuação livre. Eu tenho vários ex-alunos que atuam em Portugal. Alguns formados aqui na graduação, outros formados em nível de mestrado com a gente.
Então, a área não é regulamentada no seguinte aspecto. Se eu tiver formação em letras, eu posso atuar na área de computação. Basta que eu tenha competência. Como é que o mercado resolve isso? O mercado pode resolver isso de duas formas. Ele pode confiar em diplomas de locais que ele acredita. Então, por exemplo, nós no IFBA tivemos um approach com o mercado local de Salvador, né, assim, por assim dizer, e hoje a gente tem uma certa reputação em termos, se você tiver vindo do curso de ADS no IFBA e estiver se submetendo para empresas de TI locais de Salvador, o pessoal entende que é um curso que já tem mais de 10 anos, que é um curso bom e vão olhar vocês com bons olhos, né? Uma outra coisa que o mercado pode absorver ele não pensa nisso, ele pensa, olha, eu quero certificação, eu tenho um determinado fabricante, um determinado fornecedor de determinado software, determinada linguagem, determinado ambiente, determinado método, metodologia, e ele faz um exame de certificação, você tem que estudar para aquele exame, se você passar no exame, você ganha um certificado, e aí o mercado entende, ó, se você é certificado nessa área, dessa forma, eu entendo que você é qualificado e eu absorvo você. Uma outra coisa que o mercado faz também, que é muito interessante, que vocês vão encontrar em alguns processos de seleção, é basicamente o seguinte, você chega para uma seleção e ele te dá um problema, olha, eu quero que você resolva isso aqui na seleção. E aí você tem um tempo para resolver, às vezes eu já vi processo de seleção que você, em uma determinada etapa, você recebe um desafio para resolver em 24, 48 horas e publicar no GitHub, ou qualquer coisa do tipo. E aí, ou você mostrar um código que você desenvolveu, e aí você é avaliado pela qualidade do seu código. E aí nós vamos a uma questão, que é basicamente o seguinte, por tudo que eu estou te falando para vocês, a formação em nível superior ela vai ser importante, mas o mero fato de vocês estarem com um diploma, mesmo que seja um diploma de um lugar que a gente tem conseguido entregar um resultado legal no mercado local, que é o IF, que é o curso de ADS do IFBA de Salvador, isso não garante a inserção de vocês. O que é que garante a inserção de vocês? É serem bons profissionais. Qual é a grande questão que nós vamos enfrentar? Vocês vão enfrentar. A maioria de vocês aí está no segundo semestre, certo? Então, vocês aprenderam a programar desde o começo desse ano, vocês estão aprendendo a programar. E aí eu peço imagine que eu pegue, e alguns de vocês já devem ter sobrinhos, talvez até filhos, irmão pequeno, irmã pequena, primos, prima pequeno, e aí você vê ele se alfabetizou, né? Passou na primeira série, se alfabetizou no segundo ano do ensino fundamental. Aí você pede para ele escrever uma redação do Enem sobre um determinado tema. Vocês acham que ele vai conseguir escrever uma boa redação do Enem? Qual a percepção que vocês têm com isso? Não, né? Por quê? Mas ele sabe escrever as letras, ele está alfabetizado, mas ele não é fluente. Ele pode até escrever, professor. O problema o corretor conseguir identificar as letras lá, os caracteres dele. Não, aí tem várias coisas, né? A caligrafia, que é um processo de desenvolvimento, o encadeamento das ideias, a fluidez do texto, que são coisas que eu pego vários textos de alunos, estudantes nossos, hoje, ensino superior, que eu digo, olha, preciso tratar melhor.
Isso é uma coisa que só escreve bem quem lê bem e tem costume de escrever. Só escreve bem quem escreve. Certo? Então, se eu não tenho hábito de leitura e hábito de escrita, eu não vou ser um bom escritor, concordo? O que é que você acha sobre isso? Acho que depende um pouco também do que se queira escrever, talvez. Porque um bom escritor depende de ser um bom texto. E o texto vai depender do conhecimento dele e tudo mais, né? Aí você já foi para uma questão até mais específica. Mas, pegando esse ponto aí que você colocou, obviamente que, se, por exemplo, se for uma redação sobre skate e você é um skatista, você tem mais subsídio para poder escrever melhor sobre skate, concorda? Concordo. Mas se ele não souber organizar as ideias, também não adianta, né? Se ele não souber organizar essas ideias, não adianta, que ninguém vai entender o que ele escreveu. Exatamente, isso vai depender também da sua prática como escritor, de forma geral. Certo? Agora vamos pegar essa metáfora, isso é uma metáfora, para transpor para o bom programador. Vocês estão no segundo semestre de programação e eu peço para vocês desenvolverem um sistema completo de um banco. Aí vocês vão me dizer, olha, eu não consigo desenvolver isso, ou vai sair um negócio todo complicado. Por que isso, gente? Vocês não têm ainda a fluidez em codificar, a maturidade em escrever código, alguns conhecimentos técnicos, de técnicas, de possibilidades, mesmo que vocês saibam a linguagem que vai ser usada, por exemplo. Certo? E aí, obviamente, que vale também as mesmas coisas que a gente falou aí do skatista, por exemplo. Eu sei que tem alguns de vocês aí, que, pelo que vocês falaram, que trabalham com geoprocessamento, trabalham. E aí, se for um projeto que envolva geoprocessamento, essa pessoa vai ter um diferencial competitivo, porque conhece o domínio de aplicação. Mas ainda assim, se essa pessoa não tiver não conhecer o básico, amplo, genérico sobre programação, também não vai adiantar muito, certo? Ela vai ter algum diferencial competitivo, mas vai ter uma outra coisa que ela vai ter que compensar. Então, gente, o que é que eu sugiro para vocês adotarem como mantra para a formação profissional de vocês? Porque essa formação, ela não depende de professor Alan, não depende de professor Antônio Carlos, não depende basicamente de ninguém. Ela depende única e exclusivamente de vocês. Se desenvolvam principalmente nas disciplinas de programação, programem, façam exercícios, vão além do que está passando para vocês, escolham uma linguagem para estudar, adquiram fluência, porque só programa bem quem programa, certo? Então, eu posso programar e programar mal, mas se eu nunca programar, se eu nunca for para a programação, eu nunca vou programar bem, certo? Então, por exemplo, dar um outro exemplo aqui. Todo bom pianista, em algum momento, foi um mau pianista. Mesmo que ele tenha aptidão musical, etc. e tal, no primeiro momento que ele pegou ali, ele não sabia a teoria básica do funcionamento de oitavas, não sabia aquilo ali, e aí ele teve que se apropriar, mesmo que a pessoa tenha aptidão, em algum momento a pessoa não era bom ainda. E como é que uma pessoa boa, que tem aptidão, se torna excepcional? Praticando sempre. Né?
Então, uma coisa importante, né, é você praticar sempre, né? Aí você pensa, mas tem o Romário, treinar para quê? Isso eu já sei o que fazer. Mas Romário jogava bola desde os 4, 5 anos. Ele praticava sempre, ele só era disciplinado, assim, na hora formal que ele tinha que fazer lá no treino, na concentração, etc. Então ele queria fugir, certo? Mas ele praticou muito brincando, inclusive, né? Muitas vezes essas aptidões a gente desenvolve em coisas extras que a gente faz, certo? E por que eu estou fazendo esse recorte todo aqui para vocês, né? Eu não sei se acho que talvez ninguém tenha tido essa conversa com vocês. Alguém já abordou esses temas aí com vocês? Eu não tô... Alguém está com o microfone aberto que eu não estou ouvindo. Mas, enfim, talvez alguns não tenham abordado, né? Porque esse é um tema transversal, né? Então, nem sempre a gente aborda essa questão. Mas é um tema importante. E por que eu tenho que abordar essa questão com vocês? Não somente porque é importante para a formação de vocês enquanto profissionais, vocês têm que saber dessas coisas, até mesmo para você saber qual é o aspecto de vocês no mundo, onde é que vocês vão se situar no mundo, né? Outro dia uma amiga minha estava falando sobre fazer algum curso. Aí ela perguntou entre um curso de gestão, um curso de análise de sistemas. Eu falei para ela o que era um curso de análise de sistemas, o que é que ela tinha que esperar, e eu disse bem assim, olha, é um curso que tem, o curso de análise de sistemas, um curso de desenvolvimento de sistemas, o curso de ciência da computação, tem uma vantagem que muitos cursos não têm. Porque você tem no primeiro semestre uma matéria chamada lógica de programação, certo? Se vocês não gostaram de lógica de programação, eu sugiro fortemente a vocês que, ressalvada a possibilidade de tentar reconciliar-se com a matéria, talvez tenha sido abordagem do professor, alguma coisa do tipo, mas assim, se você não gostar do assunto, escolha outro curso. Tem tempo de mudar ainda, nem que você tenha 70, 80 anos, mude. Porque se você não gosta de lógica de programação, você não vai ser um bom analista e desenvolvedor de sistemas. Você vai passar raiva pelos outros 5 semestres. E você vai entrar num relacionamento abusivo. Sabe aquela coisa, relacionamento abusivo, assim, que você olha para uma pessoa que ela tá lá com o crush dela, e você diz assim, poxa, essa menina não tem nada a ver com essa outra pessoa, essa outra pessoa só está consumindo a energia dela e gastando o tempo que ela tem de vida, né? Para ela estar fazendo outras coisas com outras pessoas que se dão melhor com ela. É você com a ADS, se você não gostar de programar. Então, se você não gosta de programar, você vai estar tendo um relacionamento abusivo com a ADS. Então, eu sugiro que vocês saiam desse relacionamento, se libertem, procurem outra coisa para fazer. Até outro curso na área de computação, tem cursos tecnólogos como redes de computadores, para quem tem outro perfil, tem curso até de gestão de tecnologia da informação, para quem tem um perfil mais gerencial, ou mesmo outro curso generalista, como SI, como licenciatura, assim. Mas, enfim, sem você não gostar de programação, não tem muita solução no curso de ADS. Tá? E esta é uma das 2 disciplinas que vocês vão ter nesse segundo semestre sobre programação. Vocês todos estão matriculados ou já fizeram laboratório de programação? Alguém aí não está fazendo ou não fez laboratório de programação?
Hein, gente? Sabe me dizer, ou todos estão fazendo? Acho que a maioria, professora. Eu já fiz. Então, Professor, no meu caso, eu não estou fazendo, não. Estou fazendo a sua e INF 028, que eu não lembro agora o nome da matéria. INF 028, que é... Só um minuto, professor. Arquitetura de computadores e software básico. Vou ligar aqui Certo. a câmera para você me conhecer, que na semana passada eu não pude ligar minha câmera, então estou ligando minha câmera aqui para você me conhecer de rosto, né? Mas em tudo que você falou, professor, uma coisa que chamou muita atenção é que, na verdade, programação é tentativa e erro. E eu aprendi isso, assim, na prática de acertar, errar, e passei muita raiva. O pessoal aqui da turma sabe que eu mando meio de tabaco no grupo para todo mundo, quando eu tô irritada. Então, mas, assim, para mim, eu entrei nessa área, no curso especificamente, porque eu queria muito me desafiar. Queria muito ultrapassar meus limites, porque, assim, para quem ainda não sabe, porque eu não falei para todo mundo, geralmente eu não falo disso, eu sou uma pessoa considerada PCD. Eu falo considerada porque eu própria não me considero, assim. Eu me vejo como uma pessoa que tem, sim, limitações, mas que eu não gosto da palavra deficiência, tanto que eu não uso, assim, geralmente. E eu quis muito me desafiar. Então, quando eu entrei para a tecnologia me ajudou muito no meu lado criativo. De falar assim, poxa, eu posso superar, eu posso ajudar nisso, ajudar a resolver tal problema. E eu posso, ao mesmo tempo, exercitar minha criatividade. Então, eu acabei juntando o útil ao agradável, sem contar que o salário também é muito bom, né? E a gente continua se especializando, o salário vai aumentar também. Então, eu estou aqui para isso, para me desafiar. E uma coisa da sua fala que me fez lembrar muito disso, de se desafiar, de se superar, que é uma coisa que eu estou passando, não só com programação agora, mas que já passei lá atrás, inclusive no meu ensino médio técnico. Bem, assim, o desafio, ele é uma coisa que motiva as pessoas, né? Acho que isso é importante, você se desafiar. E uma coisa que eu acho que é importantíssimo é você perceber, olha, eu fiz lógica, foi desafiador, mas se eu gostei. Porque se você gosta, se isso te motiva, e isso te leva para frente, siga. Eu acho que a gente vocês estão no local certo, sigam. A questão salarial, gente, eu sempre digo o seguinte, praticamente toda a formação superior, se você for muito bom no que você está fazendo e tiver o que a gente chama de soft skill, assim, outras habilidades que não são as habilidades técnicas, se relacionar com pessoas, ser movido a desafios, outras. Daí depende, tem várias soft skills, inclusive tem habilidades não técnicas, inclusive que são complementares, uns têm mais umas coisas do que outras. Você vai ser bem posicionado, você vai conseguir um sucesso profissional e o dinheiro do pão e um pouquinho para a manteiga, né? Então você vai além. Então isso é que vocês têm que pensar em mente. Olha, eu vou além se eu for um bom profissional. Porque eu falo isso porque, inclusive, você pode pensar em cursos que na média eles não, os egressos não são tão bem remunerados, mas os casos de sucesso em praticamente todos os cursos, né? Então nós temos isso, então é uma coisa que vocês têm que ter em mente, né? E aí, voltando para a nossa disciplina de estrutura de dados e algoritmos, nós vamos trabalhar com dois aspectos importantes para a construção de programas de computador, que são as estruturas de dados e os algoritmos que usam essas estruturas. Então, agora a gente vai entrar no assunto, né?
E a partir desse momento, a gente vai aumentar a nossa fluência sobre programação. A gente vai entender um pouco das coisas que a gente faz e das escolhas que a gente tem a partir daí. Certo, gente? Então, em ciência da computação, quando a gente fala estrutura de dados, o que é uma estrutura de dados? Que tipo de estrutura de dados vocês viram em lógica de programação, gente? Vocês sabem me dizer que estruturas de dados, o que é que você usava para as coisas? Que eu me lembro foi o algoritmo bolha, se não me engano. Perto do fim do semestre, acho que foi o único. Não, algoritmo não. Tá errado, né? Algoritmo, você mexe em alguma coisa. Você segue uma receita de bolo, mexe em alguma coisa. Aquela alguma coisa, ela é guardada em algum lugar. É struct que o senhor está falando? Eu estou falando de struct, eu estou falando de vetor. Vetor, eu ia falar vetor também. Eu estou falando também do que a gente chama de tipos primitivos de dados. Então, por exemplo, vocês aprenderam char, que é para guardar caractere. Vocês aprenderam int, para guardar inteiro. Float, double, para guardar ponto flutuante. Vocês aprenderam que vocês podem combinar esses tipos e fazer estruturas, né? O que é uma estrutura? Eu quero guardar os dados do aluno. Aí o aluno vai ter um nome, que é uma sequência de caracteres, é um vetor de char. Vai ter, por exemplo, uma idade. Não seria mais para você guardar, mas só para a gente dar um exemplo, porque assim, idade, que é um número inteiro. Então, vão ter alguns campos lá para aquela estrutura aluno que em C a gente usa como struct. Certo? A gente chama mais de uma estrutura de dados. Ok? E vocês aprenderam vetores, né? Que você tem um mesmo tipo, ou um tipo primitivo, ou um tipo composto, ou uma estrutura. Você pode ter um vetor de uma estrutura. E aí você tem lá, sei lá, um vetor de 10 posições de inteiros. Cada posição tem um número inteiro. Então, você tem de A0 até A9. São as 10 posições de inteiro que vocês teriam, por exemplo. Então, uma estrutura de dados é um modo particular de armazenamento e organização de dados em computador. A gente vai guardar os dados em alguma estrutura de dados. Certo? E o que eu gosto sempre de falar é que a estrutura de dados que nós vamos utilizar, ela funciona mais ou menos como um canivete suíço, ou como uma chave de fenda, ou uma chave Phillips, da seguinte forma. Vocês já tentaram, por exemplo, usar uma ferramenta inadequada para tirar um parafuso? Já direto usar faca para tirar parafuso, essas coisas. E é uma miséria, é horrível, né? Principalmente porque a faca geralmente é fina, né? Mole, é mais fácil de quebrar ponta. Porque se você estiver usando a ferramenta inadequada, você pode até fazer, mas você vai ter um esforço muito maior. Certo? A gente vai ver que se a gente colocar os dados nas estruturas de dados corretas, a gente vai ter formas de manipular esses dados com os algoritmos. O algoritmo é a receita de bolo, é o programa que a gente usa, muito mais facilmente do que se a gente usar uma estrutura de dados inadequada para aquele problema, para aquele tipo de dado. Certo? Então, a gente vai ver muito isso. Por isso que existem várias estruturas de dados e por isso que a gente vai começar a aprender elas agora. É como se vocês, de repente, tivessem sido alfabetizados, mas vocês não tivessem aprendido ainda as figuras de linguagem. Então, vocês não sabem o que é metonímia, o que é metáfora, o que é hipérbole, o que é ironia. Então, um texto sem essas figuras de linguagem é um texto menos rico, né? Então, quando você aprende essas estruturas, você consegue desenvolver de uma forma mais rica um texto.
Então, a mesma forma, quando a gente vai aprender mais tipos de estrutura de dados e vamos conseguir criar programas que a gente vai manipular dados de forma muito mais fácil, porque a gente vai manipular o dado de uma forma correta, de uma forma adequada, para aquela estrutura de dados possa desenvolver o trabalho da melhor forma possível, certo? Até aí tudo bem, gente? Sim, professor. Bem. Então, como eu falei, diferentes tipos de estruturas de dados são adequadas a diferentes tipos de aplicação. Algumas são altamente especializadas. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Alguns de vocês talvez tenham ouvido falar já de sistemas de banco de dados, tipo SQL Server, Postgre, MySQL. São um tipo especial de programa que ele guarda dados de uma forma bem estruturada, que eu consigo fazer consultas àqueles dados, eu consigo desenvolver sistemas muito mais rápido e muito mais eficiente utilizando esses bancos de dados, certo? A gente vai ver, muito mais como um tópico informativo, uma estrutura chamada de B-tree, ou árvore B, que ela tem características que ela é muito utilizada para implementar sistemas gerenciadores de banco de dados. Para os sistemas gerenciadores de banco de dados usam, por exemplo, B-tree ou B-tree Plus, árvore B+, para implementar suas bases de dados, porque eu consigo manipular os dados naquele contexto de uma forma muito mais eficiente do que se eu tivesse, por exemplo, utilizando um arquivo sequencial, né? Vocês chegaram a ver manipulação de arquivos em lógica? Você chegar a escrever alguma coisa no disco, depois salvar e recuperar essa coisa do disco, ou não chegaram até esse ponto? Não. Se vocês verem, vocês vão ver que dá um pouco de trabalho fazer isso. E aí, quando a gente usa coisas como B-tree, isso fica mais simples, né? Então, é a coisa, você tirar, em vez de você usar a faca, você usar a chave Phillips correta, certo? Então, estrutura de dados e algoritmos são temas fundamentais da ciência da computação. A nossa área de conhecimento é a ciência da computação. Na ciência da computação, a gente vai trabalhar com coisas mais específicas para desenvolvimento de análise e desenvolvimento de sistemas, mas nossa área de conhecimento ampla é sempre a ciência da computação. Algoritmos vão manipular os dados e eles manipulam os dados organizados em uma estrutura de dados. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, gente. Se eu pedir para vocês fazerem um programa para ler as notas, a nota final dos alunos de estrutura de dados. Eu quero saber a nota final de todos os alunos de estrutura de dados e calcular a média da turma. Vocês usariam o quê para guardar os dados das notas dos alunos? O que é que vocês usariam? Vetor. Vetor? Um struct, provavelmente. Uma struct, porque aí a gente faz junto com o nome, né, do aluno, identificação e nota. Pronto, o nome e a nota do aluno, e aí você teria isso uma struct, um vetor de struct, um vetor. O que é que você pensaria? Tá, um vetor de... uma struct, um vetor para nome. Não, falei errado. Um vetor de struct. Falei errado, vetor de struct. O que mais, gente? É um vetor de struct, né? Pode ser um vetor de struct. Sim, um vetor de struct. Aí um vetor. Você teria aqui um struct. Vamos dizer assim, um struct aluno.
Um struct que você teria o nome, né? Vamos dizer assim, com o nome com 100 posições. E a nota como float, por exemplo. Ok? Você teria uma struct, certo? E aí, quando você fosse implementar isso, você teria o quê? Struct aluno. Turma. Vamos dar uma turma com 40 alunos. 40. Você estaria declarando aqui uma variável, um vetor turma com 40 posições. Cada posição é um aluno, com nome e nota. Perfeito? Vocês conseguem acompanhar o que eu coloquei aqui no chat? Certo. É uma opção de fazer, não é, gente? Se vocês não tivessem sido apresentados a vetor, como é que vocês fariam? Um vetor para nome e um vetor para nota. Não, você não foi apresentado a vetor ainda. Uma variável para Eu confundi como se não tivesse sido... Não vou dizer isso, porque a nota ela tem variável. Float, nota 1, float, nota 2, float, nota 3. Né? Na realidade, para nome você não conseguiria nem fazer, né? Porque uma string, né? um nome, ele, por definição, no C, ele é um vetor de caracteres. Não é? Agora, imagine o trabalho para você fazer um programa que você teria que programar para ler nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Você poderia usar, por exemplo, um for para fazer isso? Ou você teria que perguntar nota por nota? o for Nota por seria nota. só o vetor, né? O for só conseguiria fazer na opção do vetor. Porque se eu tiver um vetor, eu posso fazer, por exemplo, for igual a 0 e menor que 40 e mais. E aí eu faço aqui um scanf, por exemplo. Aluno.nota e eu boto aqui turma, na verdade, turma, que foi o que eu instanciei, nota i. É um scanf, turma nota i, que vai ser o quê? Porcento F. Uma coisa assim, se não me falha a memória. Você faria um for para ler, né, gente? Mas eu não consigo fazer um for se eu tenho uma variável chamada nota 1, outra chamada nota 2, outra chamada nota 3. Não tem essa opção, tem? Gente? Tem como repetir, professor? Eu tenho a opção de fazer... se for nota 1, nota 2, nota 3, eu teria que fazer como? Se as variáveis fossem... Se as variáveis fossem assim, nota 1, nota 2... Não é vetor, são variáveis... Não tá vendo. Se você está escrevendo Teria no que chat? ser nota por nota. Teria que ser variável por variável. Aí eu teria que fazer o quê? Variável por variável, né, gente? Sim. E aí, isso ia ser muito pior para a gente manter. Então, na verdade, observem que só pelo conhecimento que vocês já tiveram na alfabetização de vocês sobre sistemas de sistemas, né, de programação,
vocês já verificaram, eu acredito, que usar adequadamente uma estrutura de dados tem vantagens. Usar um vetor tem muito mais vantagens do que você usar variáveis simples. Concordo? Concordo. Então, gente, o meu ponto é esse. Quando você usa a estrutura de dados correta, você tem vantagens. E a gente vai aprender aqui a usar as melhores estruturas de dados possíveis para resolver os problemas necessários, de acordo com o contexto. Então, quando os dados estão organizados de forma coerente, a gente vai usar a estrutura de dados. Então, a organização e métodos para manipular a estrutura que vai dar a gente a singularidade. E aí nós temos algumas estruturas de dados. Por exemplo, estruturas de dados homogêneas e heterogêneas. O que é que eu falo de estrutura de dados homogêneas e heterogêneas? Primeiro, eu falo de tipos primitivos de dados. Tipo primitivo são os tipos básicos que a linguagem nos oferece. Então, se eu estiver falando de C, eu estou falando de char, float, double, int, boolean. Basicamente esses, certo? Posso ter me passado por algum. Esses são os tipos primitivos de dados. A partir desses tipos primitivos, eu componho outros dados. Eu crio estruturas de dados que vão ter mais de um desses tipos primitivos. E aí nós temos homogêneos e heterogêneos. O que são tipos de dados homogêneos? Vocês me diriam aí, pelo que a gente está falando, pelo que está escrito. De um único tipo, ela aceita somente um único tipo de dado. Por exemplo, um vetor de inteiro só recebe valores inteiros. Eu iria dizer que era o contrário. Talvez eu tenha confundido a interpretação, que seria Uma coisa homogênea é uma coisa que é formada só por coisas de um tipo. Acho que eu pensei errado, né? Eu inverti o significado. Heterogêneo e homogêneo. Então, quando eu falo em homogênea, a coisa é formada só por coisas de um único tipo. E heterogêneo seria formado por coisas de mais de um tipo primitivo. Homogêneo, nós vimos vetores, nós vimos matrizes, né? Qual é a diferença de vetor e matriz? As dimensões, né? A matriz o vetor só pode carregar uma dimensão, né? Uma linha só, digamos assim, e a matriz ela é ilimitada. Quantas dimensões a pessoa quiser inserir. Não sei se dá para entender, mas foi assim que eu entendi. A matriz ela tem mais de uma dimensão, mas na prática a gente vai ver isso, principalmente em C. A matriz é basicamente um vetor, só que com um pequeno dimensionamento. Assim, em vez de usar uma dimensão, eu uso mais de uma. Certo? Basicamente a ideia é essa. Certo?
Vetores e matrizes são tipos homogêneos. Eu, quando faço um vetor, faço uma matriz, eu escolho somente um tipo. Eu posso fazer um vetor de struct? Posso, mas para a matriz é só cada componente da matriz é uma struct, do mesmo tipo de struct. E heterogêneos seriam os registros que no C nós chamamos de structs. E o que é que tem de interessante dos heterogêneos? É que heterogêneo, você tem mais de um campo, cada campo pode ser de um tipo distinto. Certo? Como eu falei, se eu usar a estrutura de dados adequada, um problema complicado pode ter uma solução trivial. Tudo depende da estrutura de dados que eu esteja utilizando. Certo? Então, tudo depende das estrutura de dados que eu esteja utilizando. Ok, gente, vocês conseguem perceber isso que eu estou falando? Bem, e nós vamos falar também sobre um negócio chamado de análise de algoritmo. Eu vou começar o nosso curso com análise de algoritmos, só vou dar uma pincelada hoje, e aí nas próximas aulas a gente segue com esse assunto. Mas a ideia basicamente é: o que é um algoritmo, gente? Vocês aprenderam a fazer algoritmos, né? Você tem uma entrada, um conjunto de regras de processamento e uma saída, né? Isso define um algoritmo, uma receita de bolo. Tudo pode ser resolvido por um algoritmo, tudo aquilo que pode ser resolvido por um computador é resolvido por meio de um algoritmo. É o que a gente chama de computabilidade. Ser resolvido por um algoritmo quer dizer que eu consigo resolver num tempo adequado, aceitável. A gente vai tratar disso como um conceito de complexidade. Basicamente, a quantidade de trabalho requerido para solucionar um problema. Nós vamos ver que existem situações em que a execução demora e não é razoável a execução por meio do computador. Certo? E vai haver situações em que a gente escolhe um algoritmo que não seja adequado, mas existem casos, existem problemas que são basicamente como Neston. Existe 1001 maneiras de se fazer Neston. Existem problemas que tem 1001 maneiras de se resolver. E aí você escolhe uma solução inadequada, que vai gastar muito tempo, muito memória, muito recurso computacional, e um outro colega de vocês, o problema de fazer referência para essa geração Z é isso, né? Vocês não entendem nada. Eu tenho que me lembrar que eu nasci na década de 70, isso que dá. Fazer Neston, aí Júlia dos GIF não entende o que a gente está falando. Né? Depois você bota no Google, Júlia, ou então vai algum tiozinho aí no TikTok deve estar falando sobre essas coisas. Aí você vai descobrir o que é. Certo? Eu acho que ela deve ser isso mesmo, né? Ela tá fazendo charme aí para dizer que ela não sabe o que é Neston. Mas, enfim, você pode escolher uma solução para resolver um problema, eu posso escolher outra solução. A minha solução pode ser pior que a sua, ou a sua solução pode ser pior que a minha. E existem casos que a solução é tão ruim que ela não é computável num tempo adequado. Certo? E aí, o que é que a gente faz? A gente vai ter que perceber quão boa é a solução para que eu não gaste muito tempo meu de programação, tempo de máquina, qualquer coisa do tipo, numa solução ruim. Ou seja, basicamente, eu não quero gastar... Eu não quero
gastar vela boa com defunto ruim. O que também deve ser um ditado que não é da época de Júlia, né? Que Júlia é essencialmente aí a caçula, né, da turma. Né? Bem, então, eu vou pegar aqui uma frase que vocês têm no livro do Cornwell, Layson, Rivest e Stein, né? A gente só lembra do primeiro autor. Uma base sólida de conhecimento e técnica de algoritmos. Eu conhecer bem sobre algoritmos é uma característica que separa o programador experiente do aprendiz. Se eu conheço bem sobre soluções de algoritmos, eu sei avaliar uma solução de algoritmos, eu sei como criar algoritmos, sabendo programar, eu posso realizar algumas tarefas sem saber muito. Mas se eu souber bem algoritmos, eu posso realizar muito, muito mais. Eu posso realizar de forma muito mais eficiente. E eu posso, inclusive, propor soluções eficientes ao lugar de uma solução ingênua que não seja eficiente. Certo? Um exemplo que vocês vão perceber, vocês falaram aí, alguns de vocês, sobre o algoritmo da bolha, não foi? Para fazer... Para organizar um vetor, né? Eu falei do algoritmo da bolha. Para você ordenar vetores, né? Certo? Então, nós temos o algoritmo da bolha, se ordenar vetores. O algoritmo da bolha, eu gosto dele por uma questão muito simples. Ele é muito fácil de aprender e ele é muito fácil também de mostrar quando a gente for ver outras opções, que o algoritmo da bolha, ele é tipicamente o pato de jardim, pato de quintal. Você conhece um pato de quintal? Vocês sabem qual é a função de um pato de quintal, gente? Nada? Não, o pato de quintal, ele nada mal, ele voa mal e ele anda muito mal, certo? Ou seja, ele não serve para absolutamente nada. Talvez, se você for fazer, sei lá, um carnat au pomme de terre, fazer um pato com batatas assado na melhor culinária francesa, talvez o pato de quintal sirva, mas ainda assim talvez ele tenha carne muito dura para ir para a panela, certo? Então, o pato de quintal não serve para absolutamente nada, né? É a mesma coisa do algoritmo da bolha. É o pior algoritmo de ordenação possível. A gente vai ver outros 4, 5 algoritmos e nós vamos ver que cada um deles tem alguma característica que o torna bom para algum contexto e ruim em outro aspecto. O algoritmo da bolha não, ele sempre é ruim. Isso é bom que a gente tem um baseline, né? Assim, do tipo, olha, isso aqui é ruim, não serve, né? É que nem você vai na balada, encontra o cara lá que é o tal do boy lixo, aí você diz, olha, qualquer coisa melhorzinha que ele, você sabe diferenciar se vale a pena ou não você investir. Então, o algoritmo da bolha é o chamado boy lixo, não serve para absolutamente nada, nem para se divertir na balada, certo? Então, então a gente tem que saber identificar quando a gente tem um algoritmo que é um pato de quintal, né? E saber identificar quando a gente tem algoritmos que são melhores, mais adequados. E é por isso que a gente estuda algoritmos, para a gente poder desenvolver melhores algoritmos, para a gente poder desenvolver soluções mais eficientes. Este é o momento que vocês começam a se tornarem mais sofisticados enquanto programadores, certo? Então, a gente vai pensar em propriedades
especificar qual é o algoritmo que você vai resolver, qual é o tipo de algoritmo, as estruturas de dados, quanto de tempo de execução de memória eu vou gastar na execução, pensar numa linguagem de programação e testar se esse algoritmo é adequado. Se vocês forem parar para analisar, desenvolver algoritmos de forma correta é extremamente sofisticado. Vocês vão aprender essas habilidades, mesmo que a gente ensine tudo isso para vocês agora, vocês só vão aprender isso ao longo do tempo de vocês no curso. É aquela coisa de você ter a maturidade, e maturidade é que nem fluência, você adquire com prática o tempo, e não consegue acelerar esse passo. Obviamente, se vocês praticarem, vocês vão mais perto disso, mas assim, não esperem que vocês vão ser fluentes e maduros em programação em 2 semestres, que isso não vai acontecer. Mas se vocês não programarem e não estudarem, vocês nunca vão ser fluentes. Certo? Então, tem um tempo que vocês têm que se dedicar a isso, né? E você vai adquirir isso ao longo do curso. Certo? Eu vou deixar aqui para a gente falar rapidamente, né? Assim, a gente vai pensar em complexidade, que é isso que vai bater a cabeça de vocês, né? Pensar quanto de espaço de memória que eu uso para executar um algoritmo e quanto tempo de execução eu vou usar para executar o algoritmo. E tempo de execução é uma coisa complicada, porque se eu estiver desenvolvendo uma solução ruim, o pior cenário é eu desenvolver a solução toda e testar na prática para descobrir que ela é ruim. Então, tempo real de execução não é uma boa prática para você avaliar o algoritmo. Eu tenho que avaliar se esse algoritmo é ruim antes de implementar, para não gastar a vela boa com defunto ruim. E aí a gente vai tentar pensar em medir isso pelo número de instruções necessárias à execução, certo? E eu vou deixar esse gancho aqui para vocês, porque isso aí vai ser o tema das nossas próximas aulas. E aí, o que é que eu peço para vocês? Eu vou pedir para vocês que vocês já comecem a estudar, assim, ou se familiarizar com algumas coisas. E as coisas que eu vou pedir para vocês se familiarizarem são basicamente 2. Eu quero que vocês se familiarizem com logaritmos e progressão aritmética e geométrica. Revisem esse conteúdo. Em algum momento vocês devem ter isso na escola. Professor, mas na minha época a professora de matemática quebrou a perna e não ensinou esse assunto, ou eu estava olhando para o teto, eu não vi, ou eu vi, mas esqueci, tinha, mas tem, mas acabou, ou qualquer coisa do tipo, né? Assim, todo mundo tem uma história triste para contar. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nisso, né? Que isso vai ser melhor, mais palatável, vocês derem uma olhada nisso, porque aí a gente vai ter um conteúdo, um pré-conteúdo para quando eu começar a falar sobre complexidade, que eu vou mostrar alguns exemplos aqui, e aí vocês não vão ficar com a cara mexendo e rodando sem saber do que é que eu estou falando, certo? Eu vou precisar dessa ferramenta matemática, né? Vocês não veem matemática no curso somente por uma aleatria nossa. Tá faltando alguma carga horária, bota essa matemática aí para o pessoal ficar fazendo alguma coisa. Não é por isso, tem algum contexto. Então, a gente vai precisar disso, então eu quero que vocês se foquem nisso também. Professor? Certo? Diga. Essas questões de algoritmo, elas têm um pouco a ver com aquela parte de CPM, do Critical Path Manager? A gente estuda alguma coisa com isso? Como conceito tem, assim, Critical Path para você achar, você tem um projeto, você tem uma série de etapas, você tem algum fluxo lá de execução, você tenta achar qual o tempo mínimo de execução daquele projeto, certo? CPM, a ideia dele é essa. Mas a ideia do algoritmo é eu tentar achar qual o pior caso de execução. Então, em termos de conceito, é você também tentar predizer
quão bom ou quão ruim, quanto tempo, de quantos recursos eu vou gastar. Agora, as técnicas, elas são um pouco distintas, né? Mas a ideia conceitual é basicamente essa. Lídia, você não viu isso na matemática de ADS, mas seguramente vocês viram, deveriam ter visto no ensino médio. Então, processo resgatário é um conteúdo do ensino médio. Logaritmo, PA e PG. Certo? Então, a gente vai resgatar um pouco do conteúdo do ensino médio. Então, isso eu sempre deixo com um primeiro to-do para vocês. Ok? E eu vou terminando por agora, certo, gente?